O Check-up está de volta nesse Dia dos Pais para falar sobre saúde masculina. Nós vamos mostrar agora quais são as dúvidas mais frequentes dos homens com relação a câncer de próstata e vasectomia. E recebendo no programa Check-up hoje o Dr. João Henrique Barreto, urologista, que vai tirar algumas dúvidas da nossa população. A gente recebeu aqui várias perguntas. Tudo bem, doutor? Que prazer ter sua participação aqui no programa. Tudo bem, Natália. Eu agradeço assim, a oportunidade de falar sobre a urologia, sobre temas tão prevalentes no consultório e que as pessoas têm muitas dúvidas. Então vamos lá, vou fazer aqui o máximo que eu conseguir, tá, doutor? A primeira, o que a urologia trata ou atende, se urologia é só para homens? É uma pergunta bem prevalente. A urologia é uma especialidade médica em onde é tratada doenças do trato urinário, tanto masculino como feminino, e também no trato reprodutor masculino. Então, desde mulheres que têm infecções urinárias, que têm cálculos, que são as pedras nos rins, na bexiga, pacientes que têm incontinência, que é aquela perda urinária, tanto masculina como feminina, e entre outras doenças, o urologista também trata. A importância do screening, do diagnóstico do câncer de próstata. A gente tem certeza absoluta que uma das maiores preocupações dos homens é com relação ao câncer de próstata. Inclusive, deve ser o câncer mais comum, né? Nos homens? O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum, dos homens. O primeiro câncer é o câncer de pele não melanoma e depois o câncer de próstata. A importância do screening do câncer de próstata é devido a ser alta prevalência, alta incidência no nosso meio. Muitos homens, 1 a cada 8 homens tem a possibilidade de ter câncer de próstata ao longo da vida. É importante também fazer esse rastreamento, porque o câncer de próstata, na fase inicial, ele tem poucos sintomas ou nenhum sintomas. Então, se o paciente for procurar um médico, quando for ter sintomas, ele pode estar perdendo o tempo, o time de detectar a doença mais precocemente. E a detecção precoce da doença salva vidas, Então, aqueles pacientes que têm câncer de próstata na fase inicial, mais de 90%, 95% consegue ter a cura da doença depois de um tratamento. E os exames são o PSA o exame e o toque. de sangue, que é o PSA, e o toque retal da próstata. Somente um ou outro não é o suficiente para o médico complementar o estudo, a avaliação, que seria a biópsia que vai confirmar o câncer de próstata. Quem precisa fazer o toque e o PSA? É importante isso, Então a gente tem que se atentar com relação à idade e também aos fatores de risco. Aqui no Brasil, a partir dos 50 anos, o homem deve fazer anualmente, uma vez no ano, o PSA e o toque retal da próstata, tanto aqui como na Europa. Já nos Estados Unidos, a partir dos 40 anos. Isso para aqueles pacientes que não têm fator de riscos, como a história genética, se tem um pai ou irmão com câncer de próstata, a tendência, o risco do paciente ter é 2 a 3 vezes maior daquele familiar que não tem, aquele paciente que não tem uma história na família. Pacientes negros também, a raça negra também tem uma incidência muito maior, isso é mundialmente, e outros fatores como a idade, quanto maior a idade também tem um fator de risco maior, e também pacientes obesos. Essa aqui eu acho que é uma dúvida de muitos homens. A próstata aumentada significa algum risco de câncer de próstata? Não tem correlação ao tamanho da próstata, ao volume da próstata, com relação ao câncer de próstata. O paciente pode ter um aumento benigno da próstata, que a gente conhece como hiperplasia prostática benigna, que em decorrência da idade vai aumentando a partir dos 40 anos de idade, e o paciente que tem uma próstata de tamanho normal ou pequena, e o paciente pode ter um câncer de próstata, independente do volume da próstata. Doutor, e novidades em tratamento? Na medicina avançou muito a tecnologia, com relação aos tipos de tratamento para câncer de próstata,
os pacientes se beneficiam muito com a cirurgia robótica, né? Uma cirurgia que tem menos efeitos de complicações, taxa melhores de sucesso de disfunção erétil, de incontinência urinária, de recuperação pós-operatória, de sangramentos. Então, isso avançou muito com a cirurgia robótica, mas ainda se usa o tratamento com cirurgia aberta ou videolaparoscópica, bem com a cirurgia robótica, e também naqueles casos mais avançados, onde tem metástase, pode-se lançar a mão também de radioterapia e quimioterapia. E a cirurgia robótica, realizada aqui no Ceará? Já temos aqui grandes urologistas que fazem aqui, temos vários centros que têm cirurgia robótica e dando a oportunidade para o paciente se beneficiar com esse tipo de terapia. Vamos lá, vasectomia, doutor. Qualquer homem pode fazer? Homens a partir de 21 anos de idade ou então ter 2 filhos vivos, né? Então, a partir dessa, mudou a lei, antes era a partir dos 25 anos de idade, então se antecipou a partir de 21 anos de idade ou ter 2 filhos vivos, já pode ter o pré-requisito de o paciente fazer a vasectomia. Essa aqui é outra muito comum, né? Realizar a vasectomia causa impotência sexual? Não. A maioria da população pensa que a vasectomia vai causar uma disfunção erétil e aí tem medo, prefere que a mulher faça laqueadura ou então faça outros métodos contraceptivos, pensando que a cirurgia vai causar uma complicação com disfunção erétil, mas não tem nenhuma relação, uma vez que a vasectomia é a ligadura dos ductos deferentes por onde passa o canal do espermatozoide, e isso não vai interferir nem nos nervos, nem vascularização do pênis, então não vai afetar a sua disfunção erétil. Toda vasectomia pode ser reversível? Depende muito do tempo da vasectomia, né? Aqueles pacientes que fizeram vasectomia por muito tempo, há mais de 7 anos, 10 anos, o paciente pode ter uma reversão de vasectomia, mas a chance dele conseguir engravidar se torna menor. Mas é factível, o paciente, uma vez decidiu fazer a reversão de vasectomia, pode ser feito através de uma cirurgia microscópica. Feita a vasectomia, as relações sexuais sem métodos contraceptivos estão liberadas? Não, tem um período, né, um período de 90 dias que os pacientes, depois que fazem a vasectomia, eles têm que usar algum método contraceptivo, quer seja a mulher, quer seja o homem, com o uso de preservativos. Só depois de 90 dias, o paciente retorna ao médico com um espermograma. Então, a partir do espermograma, mostrando que tem ausência de espermatozoides, aí sim está liberado para ter relação sexual sem métodos contraceptivos. É isso, doutor. Tem mais perguntas aqui, o tempo acabou, mas muito obrigada pela participação aqui no programa. E antes da gente se despedir de vez, os homens estão procurando mais o urologista? Felizmente sim, né? Então existe muito tabu, né? Muito preconceito ainda, principalmente aqui no Nordeste, aqui no Ceará, mas homens estão cada vez mais procurando os urologistas para se cuidar, juntamente com o cuidado da esposa, o incentivo da esposa, de um familiar, de uma mãe, de uma filha, que faz com que os homens procurem mais urologistas. Então quero deixar uma mensagem aqui final, né? Para você que é pai, você que tem um pai, né? Você que é filho, que quer tão bem o seu pai, que incentive o seu pai, aquele familiar homem, que vá atrás do seu urologista para poder fazer um check-up, fazer uma avaliação com os exames, cuidar da sua saúde, porque isso salva vidas, né? Através do rastreamento do câncer de próstata, você vai conseguir fazer uma detecção mais precoce, aumentando a chance de se curar de um tratamento na fase inicial da sua doença. Não somente o câncer de próstata, mas outras questões como disfunção erétil, cálculo renal, infecções urinárias. Isso não somente para o homem, mas também para as mulheres. Muito bem, nesse Dia dos Pais fica aí o alerta. Quer cuidar dos filhos, cuidar dos netos, tem que se cuidar também. E você, filho, leve o papai para a consulta no urologista. Doutor, muito obrigada e até a próxima aqui no programa. Eu agradeço.
a oportunidade de falar de temas da urologia e agradeço você, Natália, por estar essa entrevista tão boa.